Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui para dar mais uma aula de matemática. Vamos ver o que a gente tem para hoje? Nós vamos corrigir a tarefa, que era a ficha das páginas 41 e 42, e também vamos trabalhar com a ficha das páginas 43 e 44. Então, essa foi a ficha que vocês fizeram como tarefa. Vanessa e Amanda estavam brincando com o número 1 milhão. Vamos ajudá-las a resolver os desafios que elas criaram. O primeiro desafio é escrever 1 milhão. Escreva 1 milhão com algarismos. Como que a gente sabe qual é o número de algarismos para escrever 1 milhão? Vamos relembrar? Nós temos aqui, nós estudamos primeiro a ordem das unidades, dezenas e centenas, simples, certo? Depois, unidades de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E aqui vem unidade de milhão e assim por diante. Como nós queremos 1 milhão, é uma unidade de milhão. Então eu coloco aqui o valor 1 e preencho o resto com zeros. Com isso eu vejo que o número fica com 6 zeros. Por isso que aqui 1 milhão tem 6 zeros. Escreva com algarismos o número com uma unidade a menos que 1 milhão. Uma unidade a menos que 1 milhão, eu vou subtrair 1 aqui. Menos 1. O que vai acontecer? Como eu tenho muitos zeros aqui, eu vou ter que trocar essa unidade de milhão por centena de milhar. E daí ir fazendo trocas até ter 10 unidades aqui, certo? Então eu vou ficar com 0 aqui. Aqui eu vou ficar com 9, porque eu fez uma troca, vem para cá. Outra troca faz eu ficar com 9 aqui. Outra troca faz eu ficar com 9 aqui. Outra troca faz eu ficar com 9 aqui. E eu fico com 10 aqui. 10 menos 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9 e 0. Então o número que é uma unidade a menos que 1 milhão é 999.999. E na letra C, escreva com algarismos o número com uma dezena a menos que 1 milhão. Aí, em vez de subtrair na unidade, eu subtraí na dezena. Então, 1 milhão menos uma dezena, menos 10. Aqui a unidade não se altera. Mas tudo aquilo que a gente fez vai acontecer aqui até chegar na dezena. Dez menos 1, 9, 9, 9, 9, 9, 0. 999.990. Escreva com algarismos o número com uma centena a menos que 1 milhão. Ah, gente, eu acho que aqui agora a gente não precisa mais fazer a conta. A gente já viu como que funciona. Como eu estou subtraindo uma centena, os zeros ficam os mesmos e eu, em vez de ter 5 noves, eu vou ter 4 noves. O número é 999.900. Outra brincadeira aqui da Vanessa e da Amanda. Elas colocaram as seguintes cartas com algarismos sobre a mesa: 6, 5, 3, 4, 8 e 7. Qual é o maior número que pode ser formado com esses algarismos? Escreva com algarismos e por extenso. Aqui está escrito que é 876.543. Será que isso é verdade? Como é que a gente compara dois números para descobrir qual que é o maior?
Vocês lembram que a gente já viu isso? Numa aula anterior a gente viu que a gente começa comparando sempre o número que fica mais à esquerda. Se eu tenho esses algarismos aqui, 6, 5, 3, 4, 8, 7. Para que ele seja o maior, ele tem que começar aqui, o primeiro algarismo ser o maior, que é o 8. Em seguida, o segundo maior, que é o 7. Qual é o terceiro maior? O 6. Qual é o próximo? O 5, o 4 e o 3. Será que a gente não consegue montar com os mesmos algarismos um número maior que esses? Bom, ele teria que começar com o 8. Eu posso trocar essas ordens aqui. Se eu colocasse o 6 aqui, ele já seria menor. Então, o número maior mesmo que eu consigo fazer com esses algarismos é 876.543. Que se escreve assim, 876.543. E qual é o menor número que pode ser formado com esses algarismos? O raciocínio é parecido. Eu tenho que começar com o menor número, com o menor algarismo, que é o 3. Em seguida, o segundo menor e assim por diante. Será que eu consigo escrever um número menor? Não, porque sempre vai ter, se eu começar com o 3 novamente e colocar, por exemplo, aqui o 8, ele já vai ser um número maior do que 345.678. Qualquer número que eu coloque aqui. Por isso, aquele ali é o menor número que eu consigo fazer com esses algarismos. E ele se escreve 345.678. O que você nota entre o maior e o menor número que podem ser formados? Um é a posição inversa dos algarismos do outro. O menor número é o maior se eu lermos da direita para a esquerda, assim como o maior número é o menor se eu lermos da direita para a esquerda. É como se a gente fizesse essa troca, ó, vai trocando eles de posição. E assim por diante. A próxima atividade efetua as operações. Vamos relembrar isso aqui? Como que faz? 876.543 mais 345.678. Sempre começamos pelas unidades. 8 mais 3, 11. Eu posso trocar por uma dezena e fica uma unidade aqui. 1 mais 4, 5 mais 7, 12. Eu troco 10 dezenas por uma centena e aqui fico com 2 dezenas. 1 mais 5, 6 mais 6, 12. Mesma coisa. Eu troco as centenas por unidades de milhar. 10 centenas por uma unidade de milhar e fico com 2 aqui. 1 mais 6, 7 mais 5, 12. Mesma coisa. 1 mais 7, 8, mais 4, 12. E 1 mais 8, 9, mais 3, 12. Esse número é 1.222.221. Agora vamos fazer a subtração no mesmo valor. Eu vou aproveitar aqui e fazer a subtração. São os mesmos números, só que em vez de somados, eles estão sendo subtraídos. São aqueles números que um é o inverso do outro. Agora aqui, de 3 unidades, eu não posso tirar 8. Então, eu vou fazer uma troca.
trocar uma dezena por 10 unidades. 13 menos 8, 5. Aqui, novamente, eu vou ter que fazer uma troca. Trocar uma centena por 10 dezenas. 13 menos 7, 6. Aqui, novamente, vou fazer uma troca. 5 unidades, uma unidade de milhar por 10 centenas. 14 menos 6, 8. Aqui, 5 menos 5, 0. 7 menos 4, 3. E 8 menos 3, 5. O resultado é 530.865. Na próxima ficha, agora essa vocês não fizeram ainda, nós vamos ler um texto que diz o seguinte: em 2018, os Estados Unidos da América divulgaram uma projeção das 5 maiores populações do mundo. Leia a notícia. A China é o país mais populoso do mundo, seguido pela Índia e pelos Estados Unidos da América. O Brasil ocupa a última posição entre os 5 primeiros colocados. Então, eles estão considerando 5. O Brasil é o que tem menos habitantes entre esses 5. E na 4ª posição aparece a Indonésia. Aí ele está dizendo que as populações desses países são essas aqui. Vejam, temos 5 números ali de populações, tá? Só olhando assim a gente já consegue descobrir qual que é a maior, qual que é a menor? Olha o que nós temos que fazer. Preencha a tabela que indica a posição de cada um dos países. Então, primeiro a gente vai lembrar do texto. Qual é a posição de cada país? O primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto e quinto. Lembram que o Brasil era o último dos 5? Então o Brasil já está aqui. A China era o primeiro. Os Estados Unidos estavam em terceiro. E daí a gente completa com a Índia, que é a informação que vem no texto, que é o segundo lugar. E a Indonésia, que é o 4º lugar. Aí, observando os números que estão lá, a gente vai ordená-los conforme a posição de cada país. O maior número que tinha lá era esse aqui, ó, que tem 1.384.688.986, é a população da China. Só que a Índia também tem 1 bilhão e alguma coisa, 296.834.042. A diferença, aqui o número 1 é igual para os dois. Lembram que a gente viu que quando o primeiro número é igual, a gente compara ao segundo? E olhando o segundo, o da China é maior, porque tem 3 centenas de milhão e a Índia só tem 2 centenas de milhão. Aí os Estados Unidos tem um número bem menor, nem tem unidade de milhão, só tem de bilhão, só tem centena de milhão, que são 3. Isso faz esse número ser maior que esses outros dois, a gente não precisa nem comparar o resto, basta olhar que aqui é 3, aqui é 2, aqui é 2. Mas esses dois aqui, qual que é o maior? Porque os dois começam com centenas de milhão, 2 centenas de milhão. Aí a gente compara o próximo número. Como a Indonésia tem mais, ela tem aqui 6 dezenas de milhão e o Brasil 0. Então vamos fazer o último exercício aqui, a letra B, que é: complete o texto arredondando os valores para as casas indicadas em negrito na página anterior. Então, lembrem que numa aula anterior a gente aprendeu a arredondar um número conforme a casa decimal que for indicada. Vamos voltar lá para ver onde que está marcado. Vejam, a população do Brasil é essa aqui, ó. Está marcado esta casa que tem a unidade de milhão para fazer o arredondamento. Aqui que a população da Indonésia também está marcada a unidade de milhão. Todos eles, esse aqui que é os Estados Unidos também, unidade de milhão.
Já aqui para China e a Índia, está marcada a dezena de milhão. Então, nós vamos fazer o arredondamento conforme a gente aprendeu a fazer. Eu vou deixar a tabelinha ali para a gente ter o número. Começando pela China. Lembra que era o número 8, que era a dezena de milhão? Então, como que a gente faz o arredondamento? A gente observa a casa que está em destaque, que é o 8, e o algarismo que está à direita. Como o algarismo que está à direita é menor do que 5, é 4, a gente sabe que a gente fixa o 8 e completa só com zeros as outras casas. Com isso, a gente tem um arredondamento pela casa da dezena de milhão. Então, nós ficamos, ó, a China é o país mais populoso do mundo com 1 bilhão 380 milhões de habitantes. Fica bem mais fácil do que ler todos aqueles algarismos. A gente está fazendo uma aproximação no número mais próximo. A China vem seguida pela Índia, e daí vamos fazer arredondamento da Índia. A Índia a gente queria fixar aqui no 9. Como tem o 6 é maior que 5, nós temos que somar 1 aqui no 9. Mas se a gente somar 1 aqui no 9, a gente vai ficar com 10. A gente consegue transformar esses 10 em centena de milhão. Então, eu vou ficar com um 3 aqui, um 0 aqui e o resto a gente preenche com zeros. Ou seja, 1 bilhão e 300 milhões. Os Estados Unidos... Aí já não era mais na dezena de milhão, era na unidade de milhão. Então, eu fixo o 9 e vou observar o número à direita, que é o 2. Como é menor do que 5, eu só preencho tudo com zeros. Copio o que vem antes e preencho com zeros. O Brasil ocupa a última posição com... Vamos ver o Brasil. Ele estava fixado no 8. Eu olho o número à direita, é maior do que 5. Então, eu aumento o 8 aqui para 9 e completo o resto com zeros. 209 milhões. E por último, a Indonésia aqui no texto, tá aqui, ó. Era no 2 que eu ia fixar. Observei ao lado é o 7. O 7 é maior que 5. Então, eu vou colocar aqui, aumentar para 263 e completar o resto com zero. 263 milhões de habitantes. Fazendo essa aproximação, fica muito mais fácil de ler o texto. Como tarefa de casa, vocês vão resolver, então, nessa mesma ficha, na página 44, os exercícios 2 e 3, ok? E a gente conversa novamente na próxima aula. Obrigada pela atenção.